Boa tarde a todas as pessoas presentes. Como a Deilda acabou de me apresentar, eu sou Olga Sampaio. Que alegria, Júlia, rever enquanto nossa apoiadora e referência técnica, né? Uma querida que tem ajudado a Bahia no que diz respeito à implementação das ações de saúde do homem no nosso estado. Eu respondo pela coordenação do cuidado por ciclos de vida e gênero da CESAB. Aqui a gente trabalha na coordenação com a condução e a responsabilidade da política de 5 áreas técnicas: saúde da criança, adolescente e jovem, saúde da pessoa idosa, saúde da mulher e saúde do homem, né? Então, aqui ao meu lado, vou pedir para ela aparecer, está a Juliane, que é enfermeira e que é equipe comigo, né, na saúde do homem. Então, Ju é que vem contribuindo e apoiando a coordenação nessa responsabilidade na construção da agenda voltada à atenção integral à saúde do homem no Estado. Então, assim, em nome da nossa diretoria, né, da Liliane Silveira, que é a nossa diretora, e em nome da secretaria, a gente dá as boas-vindas ao Ministério, através de você, Juliane, e agradece por prontamente responder a nossa solicitação. Nada mais oportuno do que fecharmos o Novembro Azul falando da integralidade da saúde do homem, né? A gente às vezes brinca e o próprio homem nos diz que ele só é lembrado no novembro. E quando é lembrado, lembrado com uma parte que faz, né, a representação da sua integridade, que é a próstata, porque todo mundo só associa, ao longo dos anos isso vem mudando, graças a Deus, e principalmente depois que a política foi lançada, publicada, que está aí sendo implementada no nosso país, a política de atenção integral à saúde do homem, a qual Juliana vai discorrer e vai falar um pouco para a gente, conversar sobre essa ação, mas o que a gente quer é isso, né? É que o homem seja lembrado todos os dias do ano, assim como todas as populações, e que a gente possa despertar, né, a sensibilidade de olhar para essa população que muitas vezes é esquecida, não é priorizada e que não pode deixar de ser vista, né? Então a gente tem aqui hoje uma grande parceira, que é a Diretoria de Atenção Básica, através do núcleo do Telesaúde. Então, em nome de Adeildo, eu queria agradecer a toda a equipe que prontamente também está aberto e participativa e colaborativa para nos ajudar nessa construção. Vivemos ainda momentos difíceis, né? Já passamos por momentos mais críticos, mas a pandemia não acabou. E esse é um dispositivo que a gente vem utilizando com muita riqueza e que foi o que foi possível, né, da gente nesse momento ter em mãos para poder usufruir. Então a gente está perto e distante, e aqui eu vi uma pessoa muito querida que fez parte da coordenação e que hoje retornou ao núcleo, que é Cida, em Barreiras, né? Então, ela está acompanhando a nossa ação. Ela foi referência aqui da saúde de adolescentes e jovens e retornou, mas o lugarzinho dela está aqui aberto para a saúde da mulher, para a saúde da criança, quem sabe saúde do homem. Mas é isso. A gente está aqui nesse momento, né, para fechar o Novembro Azul 2022. E uma outra coisa, Juliana, que a gente queria mais uma vez agradecer a você, quando você falou que está sozinha, é que hoje é feriado, né? A gente ficou sabendo aí em Brasília, só que, infelizmente, nós não soubemos, né, desta informação anteriormente, e a gente está botando você para trabalhar no dia de feriado. Vamos mandar os agradecimentos e pedir à sua chefe que lhe libere esse dia, que você é merecedora de ter a folga neste dia. Brincadeira, mas assim, muito obrigada pelas pessoas que estão presentes. Eu falo demais e gosto muito de falar, e quando é algo que me move e que é realmente uma das áreas que estão com a gente nessa condução, acabo falando mais do que o que é esperado. Mas assim, passo a palavra para Juliana. Acho que agora a gente pode realmente começar. Os testes já foram feitos. Esse dispositivo fantástico que às vezes deixa a gente na mão e que a gente precisa de plano B, C e D até E, né? Mas que sem ele, acho que a gente não vive mais. Sem esse dispositivo da educação à distância, dessa ferramenta potente. Então, a nossa web hoje ela tem, né, a titulação da Política de Saúde do Homem, Desafios e Avanços de sua implementação na atenção primária à saúde.
Aqui, Juliana, foram convidados toda a Bahia, né? E a gente tem um público de gestores e trabalhadores da atenção primária à saúde. A gente também tem representantes dos núcleos regionais de saúde e de algumas unidades hospitalares, mas prioritariamente esse é um espaço da atenção primária à saúde. Então, Juliana é assessora técnica da Coordenação de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, hoje no Departamento de Ciclos de Vida e Gênero, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. A palavra é sua. Julie, também eu queria agradecer, né, nesse momento, ao seu empenho, porque praticamente sozinha, eu com 5 equipes e a Rede Cegonha não consigo, às vezes, nem chegar perto da saúde do homem, mas assim, você tem feito a diferença. Então, nesse momento também eu queria deixar um registro para a Jéssica. Foi uma residente que conviveu com a gente durante alguns meses e que, nesse momento, seu tempo finalizou, que ela deixou algumas marcas junto com a gente, né? Então, boa tarde e a palavra é sua, Juliana. Eu agradeço. A questão do ponto facultativo foi decretado ontem de manhã, e foi a primeira vez que isso aconteceu, então pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Mas a gente está junto e a gente vai continuar junto e a gente vai continuar trabalhando cada vez mais. A gente teve ontem também, eu vou falando e tentando compartilhar a tela, tá? A gente teve ontem a finalização aqui em Brasília do Novembro Azul. Aí a gente, essa semana foi uma semana bastante puxada. Vocês estão vendo? Entendeu? Perfeito. Ai. Então vamos lá. Como a Olga disse, eu sou Juliana Takarabi, eu atuo junto à saúde do homem dessa vez desde 2018, mas eu sou do Ministério da Saúde desde 2007. Trabalho com os ciclos da vida desde 2012. Então, assim, quando a Olga fala de integração, de todas as áreas juntas, assim, a gente consegue viver um pouco disso aqui também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre avanços e desafios na implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, na APS. Nesse momento, eu não tenho como ver o chat, para ver Eu se tem acompanho. alguma... Ah, então tá. Eu Obrigada. acompanho. Se tiver dúvidas, Juliana, a gente pode pactuar para o final da apresentação. Ok. Então, vamos lá. O ano passado, a gente teve uma reorganização, só para falar um pouco de onde a gente está hoje, né? A gente teve uma reestruturação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Foi criado um novo departamento, que é o Departamento de Saúde Materna e Infantil, desculpa. E acabou que, dentro da nossa secretaria, então, a gente ficou com 4 departamentos, antes eram 3. O DESF, né, o Departamento de Saúde da Família, o Departamento de Promoção da Saúde, dos Ciclos da Vida e de Saúde Materna e Infantil. No caso, a Coordenação de Saúde do Homem, ela está dentro do Departamento dos Ciclos da Vida, né? E a gente está junto com a Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, com a Coordenação de Puericultura, de Saúde das Mulheres, dos Adolescentes e Jovens, Pessoa Idosa, e aí a gente tem o nosso apoio técnico, né? E dentro do Departamento de Saúde Materna e Infantil, que foi uma parte da Coordenação de Saúde da Mulher, ficou a Coordenação Geral de Monitoramento da Rede Materno-Infantil, a de saúde perinatal e aleitamento materno e o apoio administrativo. Isso para a gente é importante, meio que para a gente entender aonde a gente está, né? Que tipo de atividade a gente está desenvolvendo e como que a gente consegue as interlocuções com as outras áreas. O ano passado, a gente conseguiu publicar em dezembro a revisão da portaria. Nossa portaria foi publicada originalmente em 2009, da nossa política, né? Foi em 2009. De 2018 para cá,
em 2018, deu-se o início, né, da revisão da nossa política, com a participação no seminário da vigilância em saúde, e podendo formar diversos grupos, né? E até uma parte dessa revisão foi um TED que a gente fez junto com a Federal de Pernambuco, para justamente avaliar a implementação, né? Então, eles apontaram diversas coisas, eu vou falar mais sobre isso mais para o final. Então, na revisão, identificou-se, né, que era necessário dar mais ênfase para acesso e acolhimento, a questão da integralidade do cuidado, principalmente em relação ao reconhecimento das masculinidades, e a gente incluiu os eixos temáticos que eram de trabalho, que a gente tinha essa estrutura de trabalho, a gente conseguiu inserir na nossa política, que é acesso e acolhimento, prevenção de violências e acidentes, sexualidade responsável e planejamento familiar, paternidade e cuidado e doenças prevalentes na população masculina. Eu gosto sempre de frisar que isso acaba sendo uma divisão um pouco didática para a gente poder trabalhar, né? Mas, de certa forma, todas essas estratégias, elas atuam diretamente para justamente ampliar o acesso dos homens à atenção primária. Então, assim, cada um dos eixos tem um objetivo, né? Que é no caso do acesso e acolhimento, é sensibilizar justamente os trabalhadores, os gestores de saúde, quanto à necessidade dos homens virem para a atenção primária, né? A de prevenção de violências e acidentes, a gente busca orientar ações de redução de morbimortalidade por causas externas, né? Paternidade e cuidado, dados os benefícios da paternidade, a gente tem esse eixo para promover o envolvimento do homem em todo o processo de planejamento, né? Desde planejamento reprodutivo, gestação, parto, puerpério e desenvolvimento infantil. Sexualidade responsável, planejamento familiar, para ver as questões sobre sexualidade masculina, e aí tudo que envolve, né, o campo psicológico, biológico, social, e o respeito ao direito dele enquanto indivíduo de planejar ter ou não filhos, né? E as doenças prevalentes na população masculina, a gente procura atuar na prevenção e promoção de saúde, com ações educativas, principalmente daqueles agravos que constam do plano de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que a gente consegue uma interlocução maior com a vigilância em saúde. Eu vou apresentar algumas atividades que a gente faz, e aí só reforçando, a gente está situado dentro da atenção primária à saúde, que é o primeiro nível da atenção à saúde, e se caracteriza por ações tanto no âmbito individual como no coletivo, atuando em promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, né? Buscando sempre, né, promover a atenção integral da coletividade. Nesse universo, os homens, em média, fazem parte só de 25, hoje a média de 2015 a 2021 é de 25,9% dos atendimentos individuais na atenção primária à saúde, da faixa etária de 20 a 59 anos, né, os homens, que é a faixa que a política trabalha, né. Vocês podem ver, ano a ano, a gente está parecendo que a gente vai começar a ampliar esses atendimentos, mas ainda é cedo para a gente poder afirmar isso, né? A gente usa muito, não sei se todos conhecem, mas as internações por condições sensíveis à atenção primária, elas são muito utilizadas para monitorar a nossa atenção primária mesmo. Então, assim, se eu consigo ter uma atenção primária mais atuante, eu vou reduzir as internações, por exemplo, por diabetes, hipertensão. E aí, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver que no decorrer de 2009 até 2020, a gente vê que tem uma tendência de queda em ambos os sexos, né? O pontilhado, a linha verde são os homens, o pontilhado do meio é Brasil, e o pontilhado laranja, que fica na parte inferior,
são as mulheres. A gente observa que, sim, felizmente, vem caindo essas internações, mas os homens sempre permanecem com mais internações do que as mulheres, né? A gente não fez nenhum estudo de correlação, mas no outro gráfico a gente consegue ver a proporção da cobertura da atenção primária. Então, a gente vê que no mesmo período, a cobertura da APS aumentou bastante. Então, a gente acredita que justamente essa queda em ambos os sexos esteja acontecendo justamente porque a gente está conseguindo ampliar a atenção primária. Outro material que a gente produziu foi o Guia de Saúde do Homem para os ACS, né? Partindo do pressuposto de que os ACS acabam conhecendo todo o território, então eles sabem onde os homens estão, e aí seria uma forma de instrumentalizar os nossos ACS para poder ter subsídios e argumentação para que o homem vá à unidade de saúde. Esse guia hoje está passando por um processo de revisão. A gente pretende e a gente acredita que até o final do próximo ano a gente vai conseguir relançar. Só para lembrar, hoje o Previne Brasil, que é o programa de repasse de recursos, né, da atenção primária, ele tem o pagamento por desempenho, incentivo de ações e estratégias, captação ponderada, e agora tem mais um que eu não coloquei aqui. É o de cadastro, né? Eu acho que é. E aí, no caso, não é o de cadastro, não. É de população. Pagamento por desempenho, incentivo das ações estratégicas, captação ponderada e porte populacional. A gente coloca isso aqui só por entender que essa captação ponderada ela pode ser um plus para a gente, uma vez que a população que faz parte, né, da UBS é predominantemente feminina, crianças e pessoas idosas. Então, conseguir cadastrar esses homens seria uma forma, né, de influir positivamente no repasse de recursos. A gente lançou ano passado essa nota técnica 11, que é meio que para fortalecer e dar mais ênfase, né, a importância, a atuação da CS na busca ativa desses homens, né. Então, assim, são só algumas ações para a gente poder fortalecer mesmo a busca ativa dos homens pelos ACS. A gente lançou o cartão do caminhoneiro em dois anos, e a finalidade dele era proporcionar o cuidado integral à saúde dos caminhoneiros e caminhoneiras. De que forma? Como eles são uma população que viaja muito, seria a oportunidade de ter o próprio prontuário em mãos, para o caso de, estando em outro local, aguardando o caminhão ser carregado, por exemplo, eles podem, né, ir numa outra unidade básica e os profissionais de saúde vão poder ver e dar continuidade ao cuidado dele. A gente conseguiu entregar, o Ministério que fez os cartões, e a gente fez um acordo de cooperação técnica com o SESC Senat para fazer a distribuição, já que eles já têm uma série de atividades com os caminhoneiros, né? Até agora a gente conseguiu distribuir mais de 123 mil, a gente produziu 500 mil, e a gente espera conseguir terminar distribuir todos os 500 mil até o final do próximo ano. A gente fez algumas oficinas de capacitação também com profissionais de saúde, gestores e com ACS, em relação à utilização, né, do cartão do caminhoneiro, da caminhoneira, e a gente conseguiu fazer um repasse de recursos para municípios que têm pontos de parada e descanso, que são reconhecidos pelo Ministério da Infraestrutura, né? Até agora a gente conseguiu distribuir R$1.380.000. Além disso, né, tem o nosso incentivo. Nossa, gente, desculpa. Foram realizados circuitos de saúde em diversos
em diversas capitais, né? São Luís, Canoas, em alguns municípios, né? São Luís, Canoas, Rio de Janeiro e Brasília, totalizando 2.445 atendimentos. Aí é de forma geral, né, de aferição de pressão, testes rápidos, auriculoterapia, entre outros. A nota técnica número 13, que foi produzida junto com a Vigilância de Saúde do Trabalhador, para apoiar, né, a questão do atendimento aos caminhoneiros e caminhoneiras. Além disso, a gente publicou, além dessa, né, tem mais 2 notas que foram publicadas justamente para apoiar o desenvolvimento dessas atividades. Então, assim, são 3 portarias de repasse de recurso, e na Bahia foram os municípios de Antônio Cardoso, Feira de Santana, Itabuna, Itatim, Planalto, Rafael Jambelo, Santa Inês e Vitória da Conquista. Um recurso único de R$30 mil para apoiar o desenvolvimento das ações, né, de divulgação e de atenção integral aos caminhoneiros e caminhoneiras. Além disso, a gente tem cursos, né, na modalidade EAD, e no caso da plataforma AvaSUS, estão os cursos relacionados à paternidade, e na plataforma UnaSUS tem os módulos, né, relacionados aos eixos da PNAD, que esse está passando por um processo de revisão também. Dentro da prevenção de violências e acidentes, algumas estratégias, né, que são utilizadas por nós, que é propor ações que chamem atenção, né, para essa situação de que os homens são os principais vítimas e autores de violências, né? E no caso dos acidentes também, os homens são os principais. Então, é fazer uma série de ações que chamem atenção para isso. Trabalhar com questão de prevenção de violências, grupos de trabalho, conhecer os serviços oferecidos, a identificar os serviços, né, que a gente tem pelo país, e identificar formas de abordar e acolher os homens em situação de violência. A gente tem um curso EAD, que são a atenção a homens e mulheres em situação de violência por parceiros íntimos, que é uma parceria com a Federal de Santa Catarina. Ele ficava na plataforma UnaSUS, como ele está em processo de revisão também, ele deve retomar no próximo ano. Elaborar materiais, participar de capacitações, trazendo sempre essa reflexão em relação ao papel do homem nas situações de violência, fomentar ações de prevenção, que é, por exemplo, né, o Maio Amarelo, Setembro Amarelo, Novembro Azul, fazer parceria, articulação e termos e cooperações técnicas sobre essa temática. Hoje a gente tem um TED com a Federal de Santa Catarina, para além da revisão desses módulos dos cursos, a gente está tentando produzir um material justamente para trabalhar, para a atenção primária poder trabalhar com prevenção de violências e acidentes. E trabalhar muito essa relação do homem com o cuidado, né? A gente trabalha na paternidade cuidado, a gente consegue orientar as ações de cuidado, e aí parte-se do pressuposto que o fato de o homem estar cuidando do outro, ele começa a perceber que ele também é um sujeito que tem direito à saúde, que ele pode se cuidar e que não tem problema nenhum. Aqui está o TED, né, que a gente está fazendo, junto com a Federal de Santa Catarina. Esse outro TED é justamente para a revisão dos módulos, né, daqueles cursos que eu falei anteriormente. E dentro do eixo de paternidade e cuidado, a estratégia paternidade e cuidado, ela vem de uma experiência anterior do Instituto Papai, do Instituto NOS, que trabalham muito essa questão do homem, da paternagem e com adolescentes também. Então, a partir dessa atuação dessas duas instituições que ficaram mais próximas, a gente conseguiu
englobar, né? Fazer esses homens, ter essa estratégia de trazer os homens para o cuidado, né? Por quê? Existem várias evidências científicas de que tem benefício do envolvimento do homem, dos pais, né? No caso da gestação, a presença do companheiro é um fator de proteção ao pré-natal. Ele pode ser um preditor do comportamento materno na gravidez, parto e cuidados com o filho. Eles ajudam a identificar sinais e sintomas de risco ou de alguma gravidade, né, relacionada à gravidez, além de ser um apoio emocional e financeiro, e ele ajuda também a reduzir o uso de cigarros durante a gravidez. Parto e nascimento reduz a extensão do trabalho de parto, tem uma ocorrência menor de cesárea, passa, né, esse sentimento de confiança e controle para a mulher se sente mais confiante. Ele auxilia a primeira mamada e já começa a construir aí o vínculo pai-bebê. Na primeira infância, também tem um efeito protetor contra a mortalidade materna infantil. É um fator de proteção contra a depressão pós-parto, reduz a ocorrência de violências, tem impacto positivo e duradouro para as crianças, mulheres e para os próprios homens, né, em relação à masculinidade saudável e autoexpressão, e tem um melhor desempenho cognitivo e afetivo das crianças. Então, assim, existem várias outras evidências, a gente só não colocou aqui, né? E, tendo isso tudo, né? Os homens que tiram licença paternidade, eles são menos propensos ao divórcio, e há uma diminuição da probabilidade do uso de ansiolíticos e antibióticos pelos homens. Então, assim, esse período também é importante para os homens, né? A estratégia do pré-natal, ele estimula a realização de consultas do pré-natal do pai parceiro, a realização de testes rápidos, aferição de pressão, atualizar cartão de vacina, atividades educativas e incentivar a participação dele, né, em todos os processos, desde o planejamento reprodutivo até gestação, parto, pós-parto e os cuidados com o bebê. Conseguimos, em 2017, criar o procedimento consulta de pré-natal do parceiro, que é a portaria 1474. O que aconteceu? Esse código é um SIGTAP, né, para a gente colocar e registrar nos prontuários, e ele compreende avaliação do estado geral, exames de rotina, testes rápidos, cartão de vacina e orientações, sim, sobre gravidez, parto, puerpério, mas também sobre quaisquer outras dúvidas que os homens tenham, né? Essa portaria também conseguiu mudar o registro, que antes era para gestante, só, teste rápido de sífilis e de HIV só na gestante, a gente conseguiu inserir gestante ou pai parceiro, né? E assim, só para registrar, para realizar essa consulta, esse procedimento, o homem não precisa necessariamente estar junto com a gestante. Por exemplo, ele pode ser abordado no momento que a mulher for fazer o pré-natal. E se ele estiver junto, o profissional pode conversar com ele, de repente agendar ou pedir para ele voltar um outro dia, se naquele momento ele não puder. Então, ele não precisa estar com a mulher. A gente, nesses convênios, nesses levantamentos de pesquisa, né, a gente, na avaliação da implementação da nossa política, um dos pontos foi justamente que os gestores e profissionais de saúde levantaram de não saber o que é, ou não saber o que fazer numa situação dessa. Então, em convênio com a Federal de Pernambuco, a gente fez oficinas de qualificação em paternidade e cuidado para os gestores e profissionais da APS. Se eu não me engano, foi de abril a julho, agosto. Em Salvador, eu não sei, eu não consigo, não lembro. Então, assim, nessas oficinas, a gente conseguiu qualificar 1.600
de 50 profissionais em 26 unidades federadas, e já teve uma ampliação de 59,5% do número de registros no CISAB. O que a gente costuma olhar? A gente olha que, por exemplo, o estado da Bahia, né? Todas as informações aqui são referentes de janeiro a setembro, que é o período que a gente tem agora em 2022. Então, é 2021, janeiro a setembro, 2022, janeiro a setembro. Então, o número de municípios que registraram pré-natal do pai parceiro subiu de 50 para 106, e o número de consultas que já foram realizadas foi de 1.020 em 2021 para 2.125 em 2022. Foi um aumento de mais de 100%. Então, assim, o estado da Bahia, vocês estão de parabéns, porque eu acho que essas oficinas já estão surtindo efeito, mas isso é óbvio, só pode acontecer porque tem profissionais que são comprometidos, né? De novo, a gente fala dos cursos de EAD, né? Deixa eu só reparar uma coisa. Os cursos de EAD que estão disponíveis de paternidade, os da AvaSUS e da UnaSUS. Os da AvaSUS relacionados à paternidade estão disponíveis, os outros ainda não. E aí, na segunda-feira, foi feito um webinário sobre o registro do pré-natal do pai parceiro. Ele foi transmitido na segunda-feira de manhã pelo canal do YouTube do Ministério da Saúde, né, que é esse @DataSUS ao vivo, e ele está disponível lá no YouTube para quem quiser assistir. A gente tem trabalhado muito essa questão do registro, porque quando os gestores, quando os estados e municípios solicitam, a gente busca fazer algum material que eles possam utilizar, né? E essa coisa da distância, realmente ter na internet, ter no YouTube, ter no site do CISAB, da gestor, vem ajudando bastante. Então, atualizar o guia do pré-natal, ele está em processo de revisão também, realizar ações com setores intra e extraministeriais, e aí tem roda de conversa, seminários, etc., monitorar esses dados, né, para poder dar retorno para os estados e municípios, elaborar materiais, incluir os homens no método Canguru e realizar ações no mês de valorização da paternidade. Então, a Lei 13.257 de 2016 institui as empresas cidadãs. São empresas que têm um abatimento fiscal para poder ofertar um plus a prorrogação de licença paternidade para os homens, né? Então, além dos 5 dias já estabelecidos, eles ficam tendo direito a mais 15. Para isso, ele tem que solicitar no RH da empresa, né, até 2 dias úteis depois do parto, requerer essa prorrogação, e ele tem que comprovar a participação em um programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. Então, assim, esse curso online nosso, que tem 12 horas, ele é justamente voltado para esses pais, porque ele tem um certificado, é uma carga horária menor, uma linguagem mais tranquila, e aí esses pais podem fazer uso desse curso para poder comprovar a participação em atividades. E aí também tem direito àquele que adotar ou obter a guarda judicial de alguma criança. Em 2016, a gente conseguiu colocar o pré-natal do parceiro na caderneta da gestante. Continua, né? A 6ª edição agora foi lançada esse ano, e aí agora a parte do pré-natal do parceiro está com essa carinha aqui. Produção de materiais educativos, esses materiais são mais antigos, mas a gente está querendo fazer outros. No caso das doenças prevalentes, aquela história, né? Os homens vivenciam bem mais fatores comportamentais de risco do que as mulheres, o que acaba
levando uma maior ocorrência, né, de doenças crônicas, utilização de crônicas e maior mortalidade. No caso aqui, esse aqui é do manual das doenças crônicas não transmissíveis. É o plano de ações estratégicas para enfrentamento de doenças crônicas e não transmissíveis, né? Aqui é mais para a gente alertar que as causas básicas, né? Doença cardiovascular, ela ocorre 1,4 vezes mais do que em mulheres. Doença respiratória crônica é 1,5 vezes mais do que as mulheres. Diabetes mellitus é 1,1, neoplasia maligna 1,3 e doenças crônicas não transmissíveis 1,4. Quando a gente vai para violência e lesão de trânsito, porque as principais causas de mortalidade de homens são causas externas, né? E dentro das causas externas são os homicídios, né? Suicídios e lesões no trânsito. No caso dos homicídios, a gente tem uma ocorrência de 12,5 vezes mais do que em mulheres, né? A gente tem uma taxa de 53,8 em homens e 4,3 em mulheres. No caso de lesão autoprovocada, é quase 4 vezes mais do que as mulheres. E lesão de trânsito é 5 vezes mais do que as mulheres. Então, assim, é só para a gente poder ver a magnitude das questões, né? E os fatores de risco que apresentam aqui, que a gente identifica, né? Níveis de atividade física baixo, poucos estão consumindo as 5 porções de frutas e hortaliças, mais de 5 vezes por semana. Tem um consumo de elevado teor de gordura, mais refrigerantes e costumam apresentar mais excesso de peso e obesidade do que as mulheres. Por isso que é importante eles estarem na atenção primária, né? Porque a gente é a porta de entrada e a gente que vai fazer esse acompanhamento e muitas vezes o diagnóstico precoce das doenças, né? Algumas estratégias que a gente vem usando, que é articular mais, aproximar mais com a Sociedade Brasileira de Urologia, articular com outras instâncias também intra e extraministeriais, que desenvolvam ações relacionadas às doenças crônicas, ações de comunicação em saúde sobre as doenças crônicas não transmissíveis, análise de dados, né, de morbimortalidade da população, realizar capacitações e oficinas temáticas e elaborar materiais informativos. A gente tem aquele eixo de sexualidade responsável e planejamento familiar que gira em torno de estimular a participação desses homens em todos os processos, desde o planejamento reprodutivo e ele também o autocuidado, questão de doenças transmissíveis, neoplasias, etc. Então, assim, são várias ações que buscam apoiar e valorizar, né, a participação do homem na atenção primária, valorizar a integralidade das suas ações e sempre reconhecendo as diferentes questões sociais e comportamentais, né. Entre outras coisas, os métodos contraceptivos têm sido voltados para a população sexualmente ativa, que é de 20 a 59 anos, orientações gerais sobre planejamento familiar, vasectomias, capacitação dos profissionais, distribuição de preservativos, tanto o masculino quanto o feminino. Eu queria só fazer um resuminho. Então, assim, tudo isso acontece porque os homens, eles costumam fazer menos consultas médicas do que as mulheres, né? Eles acreditam que saúde é uma atribuição e responsabilidade da mulher. Eles acham que o autocuidado pode ser associado à fragilidade e fraqueza, possuem sentimento de invulnerabilidade e virilidade.
eles fazem, uma vez diagnosticado algum agravo, eles fazem menos uso do cuidado longitudinal. Ele não faz parte realmente, né, da população usualmente assistida na APS. A gente tem, eles relatam também menor oferta de atividades específicas dentro da atenção primária, e eles entram na nossa rede de atenção à saúde pela emergência, ou em nível especializado e de urgência, o que traz muito mais. Não é que onera financeiramente a saúde, sim, mas eu acho que pesa muito mais para quem está ao redor, né? Para a família, traz um sofrimento bem grande para a família e para os amigos que estão ao redor, que poderia ter sido evitado se eles estivessem fazendo, né, o controle regular. Alguns desafios, né? Como eu falei lá no início, a gente tinha um TED de 2017, foi com a Federal de Pernambuco, e o objetivo geral era realizar uma análise da implementação da PNAST com gestores profissionais de saúde e população em geral. Esse levantamento foi feito em 2 anos, 2018 e 2019, e aí eles conseguiram fazer uma parte qualitativa em uma capital de cada região. Então, foi Recife, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e Belém. E aí foi um levantamento amplo, né? Eles fizeram, inclusive, entrevistas com gestores, profissionais de saúde, usuários, para poder fazer as análises. Entre outras coisas, eles reforçaram, né, a falta de conhecimento sobre fundamentos básicos, princípios e amplitude da política entre os profissionais de saúde e da população. Tem uma necessidade de qualificar processos de avaliação sobre demandas e necessidades particulares dos territórios. E tem como desafio a produção de indicadores precisos para poder fazer uma avaliação do impacto da política. Nesse relatório também, essa questão da EUCIP foi bastante apresentada pelos gestores, né? Essa dificuldade que geralmente os nossos gestores têm de desenvolver uma série de atividades, assim, no caso, eu sei que todas as áreas têm suas dificuldades, mas no caso da saúde do homem, parece que é em todos os lugares, ou na grande maioria deles, né? Foi levantada a questão de financiamento também, de recursos, né, para fazer atividades que os territórios têm dificuldade, a gente tem dificuldade também, porque o nosso orçamento é bem pequenininho. E a questão de chamar os homens, né, tem que ir aonde o homem está, para que a gente possa, sabe, conversar da importância, e vários lugares estão tendo realmente resultados bastante positivos nisso. Uma outra coisa, os desafios, né, que a gente costuma colocar são os fatores culturais, né, dentro de um município. A gente pode ter diferentes construções sociais dentro do mesmo município, né? Eles não se reconhecem como alvo do atendimento. Tipo assim, culturalmente, né, a gente educa os nossos homens, eles nem pensam que eles precisam ir ao médico, fazer uma questão regular, para fazer os levantamentos. Quando eles vão, eles têm uma dificuldade bastante grande de verbalizar o que eles sentem. Também foi apontado medo de descobrir alguma doença grave, vergonha. A UBS como causa da dificuldade de acesso, essa questão da ambiência das unidades, e também alguns profissionais que acabam rechaçando o homem ali naquela unidade. A gente tem, sim, reconhecidamente no nosso país a invisibilidade da figura masculina nos serviços de saúde, e a questão de, né, sempre acessar a rede de saúde pela atenção especializada. E relatam também a questão da incompatibilidade com a carga horária de trabalho.
Eu queria passar um videozinho do nosso Novembro Azul, posso? Eu não sei como é que sai. Sim, sim, pode. Agora consegue aí? Posso sair, né? Saiu. Temos também algumas perguntinhas aqui, muito bem formuladas. Deixa eu só reforçar uma coisa. Pois não. Todo mês de novembro, todo mundo faz uma série de críticas, né, à questão do Novembro Azul. Então, assim, a nossa área sempre trabalhou o Novembro Azul como uma oportunidade de cuidado integral. Então, por isso que a gente sempre faz campanha, tipo, igual a desse ano, né? Homem, cuide de sua saúde de novembro a novembro. Atenção integral. A atenção primária, ela ocorre durante todo o ano, não é só durante os meses das cores, né? A questão é que a gente usa esses meses das cores para poder chamar a atenção, né? Mas o cuidado nosso é de integralidade mesmo. Era isso. Perfeita a sua colocação. De novembro a novembro, né? Ou seja, se cuide. Juliana, a gente tem algumas dúvidas e considerações, aí eu vou começar, vou fazer um bloco aqui, tá? Então, Otaviano, ele diz, na opinião dele, que faz-se necessário capacitar todos os profissionais da atenção primária à saúde, melhorar o acesso, no sentido, né, do atendimento ao homem, flexibilizar o horário, né, e também responsabilizar o homem na condução de suas vidas, do cuidado à sua saúde, né, trabalhar mais a cultura da paz. E ele faz uma observação que ele não concorda, né, que essa limitação da idade de 59 anos, né, na opinião dele, seria estendido. Você quer fazer alguma consideração sobre essas três colocações que Otaviano fez? Então, seguindo aqui, Elizabeth diz o seguinte, a pergunta de Elizabeth, ela quer saber se e como vocês estão pensando sobre a inclusão efetiva dos homens trans e homens transgrávidos nas discussões de gestação paterna e ações da paternidade cuidadora, incluindo ações de cuidado e registros no prontuário, criação, não é, nesse caso, de procedimentos no sistema de financiamento do SUS. Continuo ou você... Continuo? Muito bem. Temos também outra dúvida, dessa vez em relação ao Previne Brasil. A pergunta é, basta apenas o cadastro do homem como novo critério? Isabela, continua, Juliana? Isabela diz o seguinte, que gostaria de saber como é contabilizado no sistema o pré-natal do parceiro para adquirir esses dados apresentados. Então, no caso, talvez relatório, né? Em qual campo do prontuário do Sistema Vida aparece pré-natal do parceiro? Aí é o seguinte, Juliana, o Sistema Vida é aqui de Salvador, aí eu não sei esse entendimento, né? Se você conhece esse sistema. Então, é um sistema local, né? Do município aqui da capital. E outra aqui, para a gente concluir, essa prorrogação da licença paternidade é bastante importante para assistência à família no puerpério, além de atrair o homem para a unidade de saúde. E a pergunta é, que outras estratégias, Juliana e a sua equipe, né? Que outras estratégias teríamos para atrair, entre aspas, o homem para o cuidado à saúde, à sua saúde na unidade básica de saúde, na estratégia de saúde da família? Então, estas foram as questões, né? E pensamentos que foram trazidos aqui no chat. Eu fiz um resumo, viu, gente? Olga está dizendo que eu apertei você aí. Eu falei que
Eu vou começar a responder tudo aqui, meio fora de ordem, porque eu fiz um raciocínio na minha cabeça, e se eu pular alguma coisa, vocês podem apertar de novo. Eu vou começar pelo previne, porque é o que eu achei mais de fora, assim. Uma coisa é o cadastro, né? Aí ele cai numa fórmula de ponderada, que aí eu não vou saber fazer esse cálculo, né? Mas entra naquela nota final, mas é o cadastro do homem. O que a gente, coordenação, tem feito é acompanhar se esse homem tem feito consultas, mas aí não é no Previne, tá? O Previne, ele utiliza a estimativa populacional, a última, a mais recente, que é esse novo que entrou, esse novo critério que entrou há pouco tempo. Mas no caso da captação é só cadastro mesmo. Então, como atrair o homem, né? Essa é uma pergunta que eu acho maravilhosa, porque Pergunta de 1 milhão, é a Juliana? pergunta de 1 milhão, porque é muito mais vocês trazerem a experiência de vocês do que a gente está falando, né? O que a gente tem feito é, sim, desenvolver essas estratégias, por exemplo, da paternidade, de ações de prevenção de violência, de participação em uma série de atividades para buscar capacitar os profissionais, porque tem um componente territorial aí que é importantíssimo, né? Que a gente até sugere uma série de coisas, conforme eu apresentei, mas quem acaba adaptando isso no território são vocês que estão aí na ponta e que conhecem esses meninos meio cabeça dura que estão por aí. Então, assim, a pergunta de milhões, porque é isso que a gente busca sempre estar respondendo também, né? A questão da prorrogação da licença paternidade, a gente também considera super importante, não só porque o homem vai ficar em casa, mas porque já existem evidências científicas que comprovam que isso é muito bom para o homem também, né? Então, por isso que a gente sempre faz, durante as apresentações, a gente orienta um pouquinho em relação a isso, porque muitas vezes no território de vocês conhecem pessoas que nem sabem que têm esse direito, né? Então, é só uma forma de ajudar nisso e fazer o curso, né? Sugerir que eles façam aquele curso de 12 horas. Eu também acho que a gente tem que capacitar todos os nossos profissionais. Pra vocês terem uma noção da evolução da coisa, só o eixo de paternidade e cuidado, há uns 3, 4 anos atrás, era só a Michelle e o Ayrton que faziam isso pelo país todo. Então, assim, era um esforço muito grande dos dois, mas, assim, a gente não conseguia alcançar muita gente. Por isso que agora o projeto buscou transitar por todas as unidades federadas, justamente para tentar alcançar mais pessoas. E a gente pede que os profissionais que participam dessas atividades, que eles sejam multiplicadores também. Porque por mais que a gente venha desenvolvendo estratégias para conseguir chegar na ponta, foi a primeira vez que a gente conseguiu, em 4 meses, visitar todas as unidades federadas, menos uma. Entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo, a gente está tentando, por exemplo, o curso EAD, que está passando por revisão. A gente acha que a gente tem que melhorar a nossa divulgação dessas atividades, sim. Trazer quando esses cursos voltarem, a gente vai conseguir fazer uma estratégia de divulgação mais robusta, tentando chegar em todas as unidades de saúde. Mas, assim, parte desse processo de capacitação é sensibilizar o profissional de saúde de que o acesso do homem à unidade é importante. A gente passa um tempo nas capacitações justamente tentando explicar isso e instrumentalizar, na verdade, né, os nossos profissionais. A questão da melhorar o acesso, também acho, concordamos nisso. Ainda não temos também fórmula, que tem sido feito, por exemplo, Saúde na Hora, que é uma forma de você ampliar o horário. A gente sugere em alguns locais que o próprio gestor converse com seus profissionais e sei lá, remaneje uma equipe uma vez por mês, de repente, em troca de folga, não sei.
tem alguns lugares que fazem esse tipo de articulação para ver se consegue justamente pegar esses homens. O que eu acho extremamente positivo é, nossa, os nossos profissionais e gestores estão enxergando os homens. Até 8, 10 anos atrás, a gente não enxergava os homens nos serviços de saúde, né? E eu estou achando fantástico que você está falando isso, porque é sinal de que vamos embora, a gente vai conseguir chegar lá. A questão de responsabilizar o homem pela sua saúde, embora pareça, na verdade, todos esses pontos que você colocou, embora eles pareçam simples, eles são extremamente complexos. Então, por exemplo, eu quero trazer o homem para a saúde, eu quero que ele entenda que a saúde dele é tão importante quanto. Como? Eu vou chamar ele para fazer uma palestra? Eu vou atrás dele no campo de futebol? Quando a esposa vier fazer o pré-natal, eu vou conversar com ele? Mas isso não garante, na verdade, que ele vá começar a se cuidar. Quando a gente vai mudar de hábitos, ou vai mudar alguma coisa na nossa vida, você primeiro tem que pensar que você quer realmente ficar com aquela ideia e tal. Então, assim, são várias as coisas que podem tocar esse homem, sensibilizar esse homem de que o cuidar dele é também importante. Uma das coisas que a gente já viu na literatura científica que está dando muito retorno é o estímulo à paternidade. Por quê? Eu estimulo o homem a cuidar da mulher, eu estimulo o homem a cuidar da criança, e pode ser que nesse processo ele entenda que ele precisa se cuidar também e que ele é importante também. Então, assim, essa é uma das estratégias, é uma das formas que a gente vem incentivando. Não é a única, eu acredito que na experiência de vocês tenham diversas situações diferentes. E aí, junto com essa questão dos como pensamos na inclusão efetiva. Rapaz, esse também essa também é uma pergunta super importante. E eu não vou ter resposta, porque ela é muito mais uma construção da nossa sociedade, a nossa construção enquanto sociedade, do que uma coisa específica, né? Eu não consigo te dar uma coisa específica. Agora, uma das formas é reconhecer as diferenças. A gente tem política dentro do Ministério da Saúde para a população campo, floresta e águas, quilombolas. A gente tem uma Secretaria de Saúde indígena, tem uma política para a população LGBTQIA+. E não é tanto, como é que colocaram aqui? E aí entra a questão do homem trans. Eu percebi que o pessoal está fazendo uma confusãozinha, e aí eu preciso esclarecer para vocês. Pré-natal do homem, ele é só uma estratégia da coordenação de saúde do homem para acompanhar os homens nos serviços de atenção primária. Ele não está vinculado à gestante, você entendeu? A gente, no sistema de saúde hoje, a gente ainda não consegue vincular as pessoas, tipo, fazer mapear toda a rede da pessoa, a gente ainda não consegue fazer isso. Então, assim, não está vinculado. Então, assim, eu entendo o questionamento da questão dos homens trans, mas, assim, primeiro, não está. O pré-natal do parceiro, ele não é vinculado ao pré-natal da gestante, ele não é vinculado o... Você quer que eu leia novamente, Juliana? Não, ele está falando aqui sobre a inclusão de homens transgrávidos na política. Então, eu também não vou ter resposta, porque durante... Eu não participei do processo de revisão, eu não vou saber te dizer, tá? Aí é uma coisa... Ela está dizendo que está com o homem trans e está com dificuldade de fazer o pré-natal na unidade de saúde. Isso realmente tem acontecido. A gente tem que superar esse tipo de situação, né? Mas, de certa forma, entre aspas, mas muito entre aspas mesmo, né? Acaba sendo meio que novidade para muito profissional de saúde, né? E aí entra toda uma cabeça, todo um processo, mas eu concordo contigo.
que a gente precisa, sim, lidar com essas situações, porque elas fazem parte dos nossos processos. A nossa multiplicidade, que a gente adora falar e que a gente tem o maior orgulho, também tem que incluir todo mundo, né? Mas Diz que precisa transversalizar, transversalizar. transversalizar, sim, e eu acho que mais importante é ter um acompanhamento um pouquinho mais especializado pelas questões hormonais, as mudanças corporais, que de repente, não sei se todos os profissionais lidam com isso, né? Eu não posso fazer uma afirmação, mas é uma questão extremamente sensível, e eu vou até deixar anotado aqui. Realmente, as perguntas Ah, muito pertinentes, né? a do Sistema Viva. O sistema aqui de Salvador. Elizabeth, se desculpa, eu não tenho uma resposta para você, mas qualquer coisa que eu conseguir levantar por aqui, eu aviso o Olga, aviso o pessoal aí, que eles dão um jeito de informar. Sistema Isso. Viva, o que acontece? O Ministério da Saúde tem um prontuário eletrônico do cidadão, que é o PEC, que é um sistema, é um prontuário eletrônico, é um sistema de informação que está disponível na web gratuitamente. Não sei por que alguns municípios optaram por ter esses sistemas próprios. O que acontece? No sistema próprio, tem um jeito de transmitir esses dados, tá? Porque sem essas informações, o Ministério não faz repasse de recursos. E o Ministério hoje só está aceitando o e-gestor, o CISAB, como forma de levantar os dados. Não sei se no Sistema Viva você vai conseguir, mas eu acho que você pode conversar com o pessoal da Vigilância Epidemiológica ou o pessoal que faz... O pessoal da TI, sabe? Que faz aquela parte de desenhar os programas e tal. Você pode ver. Porque, como é um sistema que eu não vou saber realmente te dizer. Se fosse no CISAB, eu até conseguiria te dar alguma luz, mas no Viva eu não consigo mesmo não, tá? E Elizabeth, Juliana, ela é daqui de Salvador mesmo. Ela disse que agradece por você anotar, né, essa questão tão sensível como você trouxe, e que vai levar para a discussão interna, né, aqui no município, e também eles estão fazendo esforços para superar essas barreiras e justamente, né, trabalhando a inclusão. E eu posso só fazer mais uma leitura aqui, Ju? Claro, Diz aqui o seguinte: trabalho com construção da masculinidade hegemônica e os estigmas existentes no cuidado à saúde do homem desde a iniciação científica. E também no mestrado, ela traz esse relato, né? E quando iniciou na atenção básica, ficou um pouco decepcionada com o discurso teórico e a prática. Ela diz que compreende as limitações, mas que sente falta das discussões de gênero, uma vez que ela pode apoiar na compreensão da negligência do cuidado dos homens e também no manejo dos profissionais de saúde, né? Então, e aquela questão que você trouxe, né, do conhecimento do território, né, que é um componente fundamental nesse planejamento, não é isso, Juliana? sim, sim. Achei interessante. Não Você é? trabalha com isso faz tempo, hein? Que legal. E, Isa- Então, eu entendo a sua frustração, mas se a gente for olhar assim, eu costumo fazer a seguinte reflexão. Você já percebeu que quando você quer mudar alguma coisa, quando você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, você vai atrás e consegue fazer isso? Mas que se for uma coisa maior que envolva um maior número de pessoas, demora um pouquinho mais, né? Então, assim, eu tenho a sensação que esse debate a respeito da masculinidade hegemônica, isso aí uma coisa que a gente tem que continuar fazendo e é tipo, eu falo assim, testemunha da saúde do homem, gente. Tem que levar a palavra da saúde do homem para todo lugar que a gente for. Brincadeiras à parte, o que acontece?
Durante muito tempo, o Brasil, vamos olhar, né, no tempo histórico, o Brasil fez a opção de trabalhar as questões relacionadas à mortalidade materna e infantil. Então, assim, tanto que uma das críticas muito grandes que o Ministério recebe é justamente relacionada a isso. Reduziu a mulher a uma questão de maternidade, mas é porque a nossa mortalidade materna e infantil é imensa. Felizmente está mudando, tá? Estamos conseguindo incidir, mas continua grande. Então, num determinado momento de construção de rede de saúde, eles fizeram essa opção, até porque o homem não existia, né? A nossa política foi a última política que acabou sendo criada, acabou pegando a faixa etária de 20 a 59 anos. A gente trabalha transversalmente. Então, assim, por exemplo, aqui atrás de mim, quem trabalha é o pessoal da pessoa idosa. A gente trabalha tudo de uma forma bastante transversal, só que naquele momento do debate político, na época de 2009, foi necessário fazer esse recorte para conseguir ganhar espaço, porque já tinha uma política da população idosa que pegava mais de 60 anos, né? Mas a gente está trabalhando justamente para virar, tanto que o departamento hoje de ciclos da vida, justamente para trabalhar mais e fortalecer cada vez mais essa transversalidade. Eu estava falando de uma coisa, eu lembrei da política e eu... Ah, tá, da masculinidade. Então, eu brinco um pouco com essa história de levar a palavra da saúde do homem para todos os lugares, porque é um trabalho de formiguinha, sabe? A nossa coordenação é muito pequenininha. Num dado momento, a gente só conseguia ter 2 técnicos para visitar o país inteiro para fazer essa questão da paternidade. Hoje, a gente conseguiu um TED maior e a gente visitou o país todinho. Né? Aos poucos, assim, a gente está conseguindo construir coisas mais robustas. Mas eu entendo, a gente, sociedade, a gente, todo mundo, raramente a gente discute a questão do homem, saúde e homem. Porque, culturalmente, como ele é invulnerável, como ele é forte sempre, ele é viril sempre, ele não adoece. E aí ele acabou virando uma vítima da própria hegemonia, né? Então, assim, lidar com esse tipo de coisa, de mudança de pensamento, é não desistir nunca. Não tem jeito, porque eu trabalho muito com a parte de violências, né? Eu fico assim, cara, eu tenho que trabalhar, porque quem vai curtir a possível promoção da cultura de paz que eu vou conseguir construir agora são os bisnetos da minha geração, né? Então, assim, a gente continua. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo uma coisinha aqui, um espacinho ali. Mas esse ano, por exemplo, a gente nunca tinha tido, a gente teve cartão do caminhoneiro ano passado, a gente conseguiu um recurso que não saiu da nossa funcional para a questão do câncer de pênis, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai buscando fazer coisas aqui internamente enquanto política pública, né? Mas enquanto pessoa, eu te entendo perfeitamente que isso cansa, né? É verdade, para fazer sentido, tem que ter esse olhar no futuro aí que você acabou de trazer, né? E para a gente ir fazendo o nosso trabalho diariamente. E o que é interessante, Juliana, é que no chat os colegas se apoiando e orientando sobre, por exemplo, a gestação do homem trans, Sara cita, né? O UPS, né, o Hospital das Clínicas, ela cita aqui, né? E o SEDAP. E aí a Elizabeth também agradece, né? Que a ideia justamente é fazer esse acompanhamento, que deveria ser na APS. Porém, pode até haver o acolhimento, porém os códigos ainda em relação ao sistema, os códigos de procedimentos, por exemplo, são uma barreira. Então, ela diz que a pergunta é porque o Ministério tem possibilidade de criar novos códigos para faturamento, ou seja, validar os procedimentos no caso, né? Ou seja, e também não ficar subnotificado, né? Fazer o trabalho e ter o registro, né? Para gerar os relatórios, enfim. Eu A não Isabela, sei, desculpa, pode falar. só concluindo, Isabela também disse que cita outro hospital aqui, o Hospital Federal Primário de Oliveira, também em Salvador, que acompanha a gestação de alto risco em homens trans. Então, se as colegas estão aqui colocando, é porque deve ter tido algum acompanhamento e elas estão citando esses locais.
E concordo com você, Juliana, que é um trabalho de formiguinha, um dia após o outro. E a Isabela também é bom porque assim aqui tem essa interação, né? Um colega que está em um município distante e o outro está aqui cooperando. Isso que, no meu entendimento, é educação permanente e atualização. Então, a Isabela disse que faz o encaminhamento para o distrito por e-mail e daí é enviado o e-mail para os ambulatórios da maternidade. Então, aí depois cada um o que a gente citou aqui, né, os locais, depois os colegas podem confirmar, ligar, enfim. Então, aí fica ainda com você a palavra. Se você quiser fazer mais alguma consideração do que os colegas trouxeram aqui. Só observação de criar novos códigos, né, e do homem transgestante. Aqui dentro do Ministério da Saúde, todos esses debates eles estão acontecendo. Quando a gente buscou o pessoal que trabalha com o e-gestor, com o CISAB, para a gente poder fazer essas capacitações em registro do pré-natal pai parceiro, a gente descobriu uma série de coisas. E aí, por exemplo, eles falaram assim, não, esse tipo de discussão ele já está acontecendo aqui dentro do Ministério, só precisa ver como é que vai fazer e ainda não definiram procedimentos, tarará, tarará, mas assim, o debate pelo menos já existe. No nosso caso, por exemplo, pré-natal do pai parceiro, durante muito tempo, uma forma de validar a informação era botar sexo masculino. A informação que viesse sexo feminino não se aceitava, sabe? E a gente conseguiu romper essa barreira também. Hoje não é assim mais. Então, esses debates, eles estão acontecendo sim, até porque aqui no Ministério a gente tem um departamento, secretaria, a CEGEP, ela atua diretamente com as controle social, né? Então, foram eles que conseguiram publicar as políticas específicas de LGBT, campo, floresta e águas. Então, assim, vira e mexe a gente tem esses debates. Eu acho que tem algumas coisas que ainda não evoluíram, mas eu acho que outras também estão evoluindo. Eu sou muito otimista em relação ao SUS. Eu sempre acho que sempre vai melhorar. Eu sei que está ruim, que tem umas coisas chatas, não sei o quê, mas eu sempre acho que vai melhorar. E eu acho que já é um ganho, igual você está falando assim, obrigada por levar essa demanda. Cara, esse debate ele já acontece aqui. O problema é que a gente não fica sabendo, né? Eu também tinha essa mesma... Eu ficava alucinada. A questão é que a gente não participa, a gente não fica sabendo. E demora um tempo, né? Desde que começam os debates, que vêm do controle social, as demandas vêm né, dos movimentos. E demora um tempinho, mas, assim, já está acontecendo. Eu só não estou dentro, né? É muita aprendizagem, muita informação, né? Troca de experiência e também as angústias, né? Os desafios que você trouxe no título da sua apresentação. Então, são cotidianos para todos, independente de você estar no ministério, não é? Ou estar na assistência. Então, ainda tem mais aqui. Vanessa, você vai fazer o seguinte, lá no YouTube, você coloca o arroba, ela está perguntando que não está conseguindo acessar o webinário da segunda-feira, mas essa mensagem sumiu. Mas, enfim, vai lá no YouTube, busca arroba DataSUS ao vivo e procura lá dentro da página o registro parental pai parceiro que está lá. Eu até coloquei na minha apresentação, mas depois a gente vai repassar a apresentação para vocês, aí fica mais fácil. Eu acredito, Juliana, que a gente já pode ir caminhando para a finalização. Você está aí sozinha, feriado, e aí eu convido Olga para fazer, né, a fala final e também a sua. Okay. E agradecendo também em nome do Telesaúde Bahia e dos colegas que estão aqui na sala. Um abraço em cada um de vocês. Então, mais uma vez, boa tarde. A gente finaliza essa web de hoje com os agradecimentos a todas as pessoas que estiveram presentes até o momento, ao Ministério da Saúde, né, na pessoa
de Juliana enquanto referência técnica da saúde do homem, e a Juliane, referência aqui comigo na saúde do homem do estado da Bahia, a Deilda e toda a equipe do Telesaúde, e dizer da grande satisfação nossa em compartilhar com vocês essa tarde, da riqueza que foi. A gente, é como Juliana falou, há uns anos atrás a gente nem falava da saúde do homem. Saúde do homem foi uma das últimas áreas a serem é, inseridas, a serem colocadas e institucionalizadas nos espaços, né, do SUS. E aí eu falo na gestão, tanto a nível federal quanto estadual e municipal. As 5 áreas que eu coordeno, a saúde do homem foi a última área a ser inserida, né? Então, assim, apesar da gente ter conseguido fazer a saúde do homem do Estado antes da política, viu? Porque em 2007 foi instituída o novo organograma, a coordenação foi criada e a área técnica de saúde do homem começou a existir na CESAB em 2007, né? 2009 vem a política. Então, assim, que bom que hoje a gente já consegue falar que o homem também precisa se cuidar, o homem também precisa ter acesso à saúde, que a gente precisa aprender a abrir as portas para esse homem. Eu acho que muitas dispositivos, muitas estratégias já foram colocadas. A exemplo de Salvador, a gente tem unidades que trabalham no sábado só para homens, que tem um horário estendido para atender a população masculina, mas a gente sabe que, além disso, a gente tem outros papéis, né? De ir até o homem, onde o homem está, de transformar a ambiência da nossa unidade em uma ambiência acolhedora para esse público. Então, esses são os desafios, entre outros, né? Juliana, muito obrigada. Assim, estou muito feliz em terminar o Novembro Azul de 2022 na Bahia, com essa brilhante apresentação e com a riqueza que foi trazida por quem está aí acompanhando a gente. Poxa, quanto foi colocado e que a gente tem ideia, a gente sabe, mas quem está na prática, quem vivencia, quem atende, é que realmente faz acontecer e que faz a diferença. É muito diferente. Claro que a gente precisa da gestão, do planejamento, né? Mas a gente precisa da operacionalização. E a operacionalização é feita por vocês. Muito obrigada. Ju, você quer colocar alguma questão? Só agradecer. Bote seu rostinho aqui, que você é muito importante para a saúde do homem no Estado. Ao pessoal que nos acompanha até o momento, acho que os desafios estão postos, os avanços também estão postos, e aí a gente está aí para trabalhar todos juntos e juntas nesse processo. Então, muito obrigada. Um abraço, viu? E a gente, se Juliana quiser fazer mais alguma consideração, Adeildo, também a gente pode dar por encerrada essa web. Não, eu quero só agradecer mesmo. Eu sou apaixonada pelo SUS e eu jamais ia deixar vocês na mão. Tem como. É a Eu única sei coisa. disso. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso e eu fui uma pessoa que, quando entrou, a primeira vez que eu fiz parte da equipe foi em 2012. Quando estavam me explicando as coisas, o pessoal falava assim, não, porque o homem, ele não busca saúde. E eu ficava na minha cabeça assim, lógico, tem uma mulher atrás dele. Ah, porque o homem, não sei o que, acidentes. É lógico, porque depois fica tonta lá, cuidando dele. Eu era essa pessoa. E hoje, felizmente, eu consigo entender as nuances que existem. Então, assim, para mim é muito gostoso, eu gosto demais de fazer isso. E queria agradecer, né, porque a gente fala, a Olga está correndo, vocês estão correndo atrás demais, porque Fernando já fez uma fala, eu acho que a Isa já participou de uma atividade, então assim, está sendo muito legal para a gente também, assim, enquanto coordenação, ter a oportunidade de estar com vocês. Então, assim, esses espaços que vocês estão criando, eles têm sido muito produtivos, muito legais, né? Então, assim, era só agradecer mesmo, podem contar comigo. E sempre que possível eu vou estar aqui com vocês. Ou aí também, né? Eu quero ir. Bem-vinda! Nós que agradecemos aqui, né, em nome da Bahia, isso aí que a Olga está falando, em nome da Bahia, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, Juliana, um forte abraço.
Obrigada, né, por ter aceitado o convite da área técnica, por estar aqui com a gente, e também agradecer ao pessoal que está aqui na sala. Então, vamos encerrando. Amanhã temos também web palestra. E lembrando, pessoal, que a declaração de participação vocês receberão pelo e-mail que foi informado quando vocês fizeram a inscrição, ok? Colocar, permite colocar um nome. Tem que fazer, lá tem, sim, colocar, Olga está me perguntando aqui, colocar o município, sim, é obrigatório, obrigatório colocar o nome do município. Então, estou parabenizando, Juliana, a sua apresentação, realmente foi excelente. E a apresentação de Fernando também foi muito, muito interessante. Que bom que você lembrou. Um abraço para ele e para todos vocês aí do Ministério. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.